Eu sou o Gabriel e você está no canal Magrelo Gamer. Tema: desastres provocados pelos seres humanos. Desastres ambientais causados pelo homem no Brasil e no mundo. Desastres ambientais causados pelos seres humanos. Os seres humanos apresentam a incrível capacidade de modificar o ambiente em que vivem. Entretanto, nem sempre essas modificações são benéficas, pois podem causar graves danos no meio ambiente. Obras e atividades que pareciam solução para vários problemas da sociedade tornam-se verdadeiros inimigos do ecossistema local. Diversos acidentes ambientais ocorreram ao longo da história brasileira e do mundo, e muitos poderiam ter sido evitados se houvesse maior rigor nas medidas de segurança. Quais os maiores desastres ambientais causados pelo homem? Vários foram, ao longo da história, os desastres ambientais ocasionados pelo homem, muitos dos quais devido à imprudência diante do cuidado com a vida humana. Outros, tanto pela negligência diante das forças da natureza. Sabendo-se dos riscos das situações criadas, mesmo assim muitos acidentes são causados pelo uso indevido dos recursos ou por erros humanos. Agora nós vamos falar das bombas de Hiroshima e de Nagasaki, no Japão, 1945. Pode-se dizer que um dos maiores desastres ambientais do mundo foi aquele ocasionado a partir do lançamento das bombas de Hiroshima e Nagasaki no Japão em 1945, quando do término da Segunda Guerra Mundial, que havia começado em 1939. Além da morte de milhares de pessoas, outras tantas ficaram feridas, e os danos deste acontecimento se prolongaram geneticamente, sendo que muitas crianças continuaram nascendo com anomalias por décadas. Essas são as bombas aqui de Nagasaki e de Hiroshima. Aí a destruição causada. As crianças que ficaram sem família e totalmente em pânico com o ocorrido. Aqui agora nós vamos falar sobre o desastre de Minamata, no Japão, em 1954. Também no Japão, em sua porção sudoeste, houve um evento que causou preocupação em sua população. No ano de 1954, foi registrado um fenômeno onde animais da cidade de Minamata começaram a ter comportamentos estranhos, especialmente convulsões e perda ou descontrole das funções motoras, sintomas estes que se estenderam aos humanos logo depois. As investigações sobre as causas do fenômeno levaram à descoberta do envenenamento das águas com mercúrio e outros metais pesados, o que ocasionou também a levada da mortalidade de animais aquáticos. Esse acontecimento ficou conhecido na história como o desastre de Minamata. Estima-se que centenas de pessoas tenham morrido e que milhares tenham sido contaminadas de alguma forma, o que também produziu várias doenças e anomalias na população em anos posteriores. Aqui está uma imagem referente à síndrome de Minamata, que foi causada pelo envenenamento de mercúrio. Em 1954, em Minamata, Japão, os moradores começaram a observar um comportamento estranho nos animais, principalmente os gatos, que começavam a ter convulsões e saltar no mar. Inicialmente, foi chamada de doença da dança do gato. Em 1956, a doença se manifestou no primeiro humano, sendo conhecida como síndrome de Minamata, causando convulsões, perda e descontrole das funções motoras. 2 anos após o estudo, concluiu-se que a doença estava relacionada ao envenenamento das águas com mercúrio e outros metais pesados, infectando peixes e mariscos que eram a principal fonte de alimentação da população local. Mais algumas pessoas que ficaram com a síndrome de Minamata. Agora nós vamos falar do incêndio na Vila Socó. Aqui no Brasil, em 1984,
Em 24 de fevereiro de 1984, um terrível incêndio ocorreu na Vila Socó, em Cubatão, São Paulo. O desastre ocorreu em virtude da liberação de 700 mil litros de gasolina por uma falha nos dutos subterrâneos da Petrobras. A combustão iniciou-se provavelmente após alguma pessoa utilizar um fósforo ou então por um curto-circuito em alguma fiação. O acidente causou várias mortes, entretanto, nunca se soube ao certo o número de pessoas que morreram. Segundo números oficiais, 93 pessoas faleceram. Moradores, no entanto, indicaram que o número pode ter chegado a mais de 500. No dia 24 de fevereiro de 1984, um incêndio sem precedentes na história do país atingiu a Vila Socó, em Cubatão. O incêndio foi causado por vazamentos de combustíveis de oleodutos que ligavam a refinaria Presidente Bernardes de Cubatão ao terminal portuário da Alemoa. Aqui estão as pessoas que foram queimadas. Aqui saiu a notícia no jornal da época. E aqui tá falando que quase 200 pessoas morreram. Depois, mais pra frente, eles descobriram que pode ter morrido mais de 500 pessoas ao invés de 200. Agora nós vamos falar sobre a explosão de Chernobyl na Ucrânia no ano de 1986. No ano de 1986, o mundo vivenciou uma de suas mais tristes histórias. Na Ucrânia, foi o evento que ficou conhecido como a explosão de Chernobyl, quando o reator número 4 da estação nuclear de Chernobyl explodiu, quando houve a mortalidade direta de dezenas de pessoas e a indireta de milhares nos anos que se seguiram. A radiação nuclear liberada pelo acontecido foi dezenas de vezes mais intensa do que as bombas atômicas de Hiroshima e de Nagasaki. Chernobyl se tornou praticamente uma cidade fantasma após o acontecido, já que os riscos para a vida humana são muito grandes e o desenvolvimento de plantas e animais é inviável na região. Aqui a foto da explosão de Chernobyl. Aqui como ficou devastado o lugar. E aqui nós temos algumas vítimas de Chernobyl. Césio 137, em Goiânia, Brasil, 1987. O acidente com o Césio 137 em Goiânia, em setembro de 1987, foi ocasionado após catadores de lixo acharem um aparelho radiológico nos escombros de uma antiga clínica. O aparelho foi levado para casa e posteriormente vendido. O dono do ferro velho que recebeu o produto abriu o equipamento e percebeu que havia um pó, cloreto de césio 137, que emitia uma cor azul brilhante muito bonita. Esse material foi então levado para sua residência e mostrado para outras pessoas, incluindo Lady das Neves. A primeira vítima do acidente, após perceberem que as pessoas que tiveram contato com o produto estavam ficando doentes, o material foi levado até a vigilância sanitária, que identificou a substância radioativa. No total, 4 pessoas morreram em decorrência do contato com a substância, mas centenas de outras pessoas foram contaminadas e desenvolveram problemas por causa da radiação. Aqui uma notícia da época sobre o Césio 137. Aqui mais uma notícia mostrando que Goiânia ficou exposta à radiação durante 16 dias. Aqui nós temos fotos do caso Césio 137, mostrando elevados riscos de radiação nuclear. Acidente na usina nuclear de Tokaimura, Japão, 1999. Um acontecimento em usina também foi registrado na usina nuclear de Tokaimura, no Japão, em 1999, quando houve um acidente com o processamento de urânio, deixando vários trabalhadores contaminados e feridos. Usina nuclear de Tokaimura. Em 30 de setembro de 1999, no nordeste de Tóquio, em uma usina de processamento de urânio, operários manuseavam uma solução líquida quando ocorreu um acidente expondo centenas de pessoas a diferentes níveis de radiação. Dentro de minutos, os operários mais próximos ao local tiveram náuseas, além de terem o rosto, mãos e outras partes do corpo queimados.
Vazamento de óleo na Baía de Guanabara, Brasil, nos anos 2000. O vazamento de óleo na Baía de Guanabara, em 18 de janeiro de 2000, ocorreu após o rompimento de um duto da Petrobras que ligava a refinaria Duque de Caxias ao terminal Ilha d'Água, na Ilha do Governador. Esse rompimento causou o escoamento de cerca de 1,3 milhão de litros de óleo e graxa nas águas. Foi uma das maiores tragédias ambientais do país. O acidente causou a morte de várias espécies de peixes e outros organismos marinhos, e também contaminou a vegetação, o solo e rochas do local. Além disso, causou grandes danos à economia, uma vez que os pescadores dessa região tiveram sua renda drasticamente diminuída com a poluição. Aí estão um dos animais que foram prejudicados pelo vazamento de óleo na Bahia. Ele está todo cheio de óleo e graxa. Vazamento na Baía de Guanabara foi provocado por tentativa de furto em oleoduto, de acordo com o site oficial da rádio Band News. O derramamento de óleo é um problema grave que afeta o meio ambiente e causa danos irreversíveis. Mas o animal aí que foi afetado pelo derramamento de óleo. Vazamento de óleo na bacia de Campos, Brasil, 2011. No dia 8 de novembro de 2011, a petroleira norte-americana Chevron foi responsável por um grave vazamento de petróleo na bacia de Campos, no Rio de Janeiro. O acidente, que só foi percebido no dia 9 de novembro pela empresa, foi responsável por colocar no mar cerca de 3.700 barris de óleo, o que causou a morte de várias espécies marinhas e a migração de tantas outras que dependiam desse ecossistema. Aqui está uma imagem aqui como ficou o oceano aqui, cheio de petróleo. Aqui nós temos um animal que foi resgatado das águas, que é seu habitat natural. Rompimento da barragem de Mariana, Brasil, 2015. Um dos acidentes da história brasileira foi um rompimento da barragem de rejeitos de mineração da empresa Samarco, em Mariana, Minas Gerais. A barragem rompeu-se em 5 de novembro de 2015 e liberou cerca de 50 milhões de metros cúbicos de lama, que devastaram distritos próximos à região, como Bento Rodrigues, causaram a morte de várias pessoas e deixaram tantas outras desabrigadas. Apesar de, segundo a Samarco, a lama não ser tóxica, a grande quantidade de resíduos liberados desencadeou a morte de espécies, tanto terrestres quanto aquáticas, alterações na água dos rios atingidos e na vegetação do local. Aproximadamente 600 pessoas ficaram desabrigadas e 18 foram identificadas como vítimas da tragédia. Daí o rompimento da barragem de Mariana, aqui no Brasil. Agora vamos falar sobre um acontecimento recente, o rompimento de barragem em Brumadinho, no Brasil, em 2019. O rompimento de barragem em Brumadinho, em 25 de janeiro de 2019, foi o maior acidente de trabalho no Brasil em perda de vidas humanas e o segundo maior desastre industrial do século. Foi um dos maiores desastres ambientais da mineração do país, depois do rompimento da barragem em Mariana. Aí uma imagem sobre o rompimento da barragem em Brumadinho. Mais uma imagem sobre o assunto. Brumadinho. O que causou o desastre em Brumadinho? De acordo com os especialistas, o rompimento ocorreu devido a deformações da estrutura da barragem. Eles apontaram ainda uma redução
de resistência em determinadas áreas da estrutura devido à infiltração das chuvas fortes que haviam caído na região nos dias anteriores à tragédia. Quem foi o responsável pelo rompimento da barragem de Brumadinho? O advogado-geral da União, André Mendonça, afirmou que a mineradora Vale é responsável pelo rompimento da barragem Brumadinho. E a conclusão que nós temos é que os desastres ambientais estão em muitos casos ligados com o próprio desenvolvimento. Exemplo disso são as usinas nucleares, que são símbolo de tecnologias avançadas, mas que já ocasionaram vários acidentes pelo mundo. Os avanços tecnológicos trazem grandes conquistas para a humanidade, especialmente em relação à qualidade de vida da população. Por outro lado, também estão suscetíveis a acidentes ou erros humanos, mesmo com a segurança e os estudos concisos. Em todo o mundo, ocorreram eventos desastrosos como os citados, e muitos deles ocorreram pela negligência humana, ou ainda pelo desconhecimento. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo. Falou e fui. Tchau, pessoal.